Shalom, shalom, graça e paz, tudo bem, queridos? Glória a Deus, mais uma live, mais um tempo que nós temos aqui na presença do Senhor, amém? Deus seja glorificado através das nossas vidas, seja um tempo maravilhoso nosso aqui, diante do Senhor, amém? Que Deus possa estar te abençoando toda a tua casa. Paz, pastor Renato, tudo bem? Glória a Deus. Vai mandando o link aí, vai compartilhando, amém? Eu tô meio rouco, um pouco sem voz, mas vai dar certo aqui, em nome de Jesus. Oi, Bia, paz. Glória a Deus. E hoje nós temos um tema abençoadíssimo, amém? Um momento não define a sua história. Você será conhecido pelas vitórias que o Senhor vai te dar. Grandes vitórias. Glória a Deus. Aqui está tudo bem. Melhor agora. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A Selma daqui a pouco entra. A Selma tem dado uns discipulados aí via WhatsApp. Deus tem usado a vida dela aí tremendamente. Glória a Deus. Um louvor para nós aqui, irmos escutando. E a gente já começa aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, queridos, o tempo todo. Louvamos a Deus e somos gratos pelo dia de hoje, gratos pelo teu amor, pelas misericórdias que se renovam, que são derramadas sobre a nossa vida dia após dia. Oi, Kevin. Pastora Clara, glória a Deus. Eita! A Bia se empolgou, hein? Glória a Deus. Paz, Yasmin. Glória a Deus. Chegando o povo aí. Ai, mano. Paz, Marcelo. Daqui a pouco a gente começa já. Quiser abrindo a tua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. E vai convidando aí, vai compartilhando o link da live. Deixa Deus te usar aí. Não economiza não. Amém? Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Aleluia. Oi, Ju. Paz. Devagarinho vai chegando o povo aí. Paz, Cris. Tudo bem? Deus abençoe. Vamos orar enquanto isso aí, enquanto o povo vai chegando. Amém? Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Aprove o Senhor, Pai, estarmos aqui hoje através da live, reunidos. Que a tua bênção, Pai, seja derramada sobre cada casa lá, cada família, meu Pai, aqui representada. O Senhor venha nos abençoar esta noite, dar-nos para entender, Senhor, da tua palavra, da tua mensagem, Deus. E eu sei que o Senhor tem reservado para nós, Pai, muitas vitórias, Senhor. Então nos ajuda, Pai, no dia que nós estamos sendo provados, no dia que nós estamos passando, Pai. Oh, Deus, o Senhor sabe a provação, a tentação, Senhor. Mas a tua palavra é fiel, Pai. E cremos no Senhor. Cremos, Pai, que as tuas mãos estão estendidas na nossa direção. Então ouve para a oração, Pai, do teu servo. E abençoa cada um, Pai, dos discípulos, das discípulas, Pai. Cada servo e serva, Pai, que tem se envolvido, Pai, com a tua obra. Que tem se deixado, Pai, ser governada, meu Deus, pela tua presença. Toma esse tempo que nós temos agora nas tuas mãos, Senhor.
que sejamos edificados, meu Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos pelos irmãos, Pai, que estão enfermos, que estão em recuperação, Pai, que precisam, Pai, de uma bênção, de um milagre, Pai. Tu és especialista, Senhor. Tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos. Visita, Pai, esta vida agora. Visita, Pai, o Teu servo, a Tua serva, e restaura, Pai, segundo a força, Pai, do Teu poder, que há em Teu nome, Pai. Assim nós oramos. Entregamos esse tempo de comunhão, Pai, diante de Ti, Senhor. Nos agracia, Pai, com a Tua presença. Transborda, Senhor, da Tua Shekinah, Pai, sobre as nossas vidas. E que possamos, Deus, através das nossas vidas, através dos testemunhos, Pai, adorar e exaltar o Teu santo nome, Pai. É o que nós pedimos, Pai, e cremos no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de hoje, irmãos, é uma palavra muito forte. É uma palavra que falou muito ao meu coração quando estava meditando nela. E para você que está na caminhada com Deus, que tem servido ao Senhor, é uma palavra de ânimo para te abençoar, para fortalecer a tua fé, para dizer que você não está só e que um momento não define a tua história. É uma fase, tudo passa. Tudo na nossa vida ela tem um começo, um meio e um fim. Nós precisamos entrar nos processos, precisamos entender o agir de Deus e com fé esperarmos que tudo no seu devido tempo vai se acertar. Perdoe, irmãos, aí a voz meio rouca. Eu estou com uma crise alérgica do tempo aí, mas Deus tem dado graça, amém? E a palavra diz assim: estamos pressionados de todos os lados, mas não nos desanimamos, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Olha que interessante. Pressionados de todos os lados. Talvez você se sinta assim. Talvez você sinta que você tem sofrido uma pressão espiritual, uma pressão de todos os lados sobre a tua vida, uma pressão financeira, de escassez de recursos. Tem hora que parece que você está trabalhando e correndo atrás do vento, né? Tem dias que, tem fases da nossa vida que é assim. A gente se sente pressionado, a gente não consegue, diante da situação que estamos passando, ver o resultado. E diz aqui: mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Nós não podemos, queridos, estar desesperados. Podemos até estar perplexos com algumas situações que enfrentamos por levantes, mas sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor nos guarda, o Senhor, Ele nos abençoa, cuida de nós a cada manhã. Amém? Vivemos pela graça dEle, pela misericórdia, e um Deus que criou todas as coisas através do poder da tua palavra. É um Deus que não vai deixar faltar nada para você. São provações, são fases, mas o Senhor está trabalhando na tua vida, está trabalhando nas nossas vidas. E aqui diz: perseguidos, mas não abandonados. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus, queridos, que trabalha 24 horas em nosso favor. E muitas vezes nessa perseguição, nessa prova, alguns acabam ficando temerosos, alguns tentam fazer o seu próprio caminho, tentam forçar a bênção e acaba muitas vezes desviando a sua conduta. Mas a mensagem está sendo bem clara hoje: você será conhecido pelas tuas vitórias. Deus vai fazer com que você seja conhecido através dela. Assim como Pedro, nós estamos no ano apostólico de Pedro. Pedro negou Jesus, irmãos, por 3 vezes. Mas mesmo essa negativa não impediu Pedro de ser um grande pregador,
um grande homem de Deus, um apóstolo usado ao ponto que até a sombra dele curava, usado ao ponto de escrever 2 epístolas, 2 cartas. E não é diferente com você. Muitas vezes você e eu, na nossa caminhada, na nossa trajetória, erramos, na nossa trajetória falhamos com Deus, sim, mas isso não impede que as promessas de Deus venham a se cumprir. Pode até postergar, pode até atrasar por um tempo, mas ela vai se cumprir, porque quem prometeu para você é fiel para cumprir. Então essa história de Pedro, ela nos fala muito bem e vem bem coerente a esta mensagem. Pedro, ele, mesmo diante dos sinais, ele negou ali 3 vezes, mas o Senhor não o abandonou. O Senhor não deixou Pedro de lado, pelo contrário, assim que ele teve a oportunidade, ele foi atrás de Pedro e foi restaurar o caráter, foi restaurar a comunhão, o caminhar com Pedro. E dali Pedro saiu cheio da presença, cheio do Espírito Santo. E o discurso dele impactou logo diretamente 3.000 pessoas. Eita glória, irmãos. Quantas pessoas ali podiam estar olhando ali? Mas Pedro negou, mas o Senhor sonda a mente e o coração. O Senhor conhece, amém, os seus. E não foi porque Pedro falhou que o Senhor desistiu dos teus planos, desistiu da tua obra. E quantas vezes você aí fez a mesma coisa, errou o alvo, deixou de corresponder naquilo que o Senhor esperava, mas nem por isso o Senhor te abandonou. O Senhor continuou te abençoando, continuou cuidando de você, continuou cuidando da tua casa. Então creia, nós podemos estar, queridos, perseguidos, podemos estar sofrendo pressão, irmãos, de todos os lados, mas não desanima não se abata. Você pode até ficar perplexo, mas não se abata. Creia que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Olha que tempo gostoso que o Senhor preparou para nós, queridos, nessa segunda-feira, todas as segundas-feiras, esta meia hora que nós temos esse tempo de qualidade, esse tempo de palavra, porque o Senhor é bom, queridos, bom comigo, com você. Eu te dou um outro exemplo, o rei Davi. O rei Davi foi conhecido na Bíblia, o homem com o coração segundo o coração de Deus. Mas você conhece bem a história. Teve uma fase de Davi que ele se deitou com Batseba, mandou o esposo dela para a guerra. Amém? Você conhece a história, não vou entrar na história, no contexto. Mas o que eu quero dizer para você é que diante de tudo isso, Davi não deixou de ser um homem com o coração segundo o coração de Deus. Um momento não vai definir, queridos, a nossa história. Um momento é uma fase. Um momento é um período. E o que faz a diferença é como nos posicionamos. Entenda bem, os dias difíceis, eles são reais na nossa vida. São reais. Mas como nos portamos diante dele vai definir o contexto. Vai definir a nossa história. Por isso que nós estamos aqui hoje, através dessa live, ouvindo esta palavra, meditando, fazendo esta reflexão. Amém? Vai aí, irmão. Dá sua dedada aí, dá o teu like aí. Vamos glorificar a Deus, vamos se expressar diante dele. Amém? Pastor Chico, Deus abençoe. Glória a Deus. Homem de Deus aí com a recuperação fantástica. Deus é bom o tempo todo. E meditando nessa palavra aqui, meus irmãos, eu estava pensando naquele texto de Reis, capítulo 19, quando Elias ele se esconde na caverna. Elias derrotou os profetas de Baal. Elias foi usado, queridos, o profeta do fogo. Aleluia, glória a Deus. Mas ele teve medo. Quando Jezabel disse que
e acabar com ele, o medo tomou conta e ele fugiu. Ele fugiu, Deus mandou o anjo lá com alimento para ele, disse: Elias, levanta, se alimenta, tenho muita coisa para você ainda. E Elias na caverna, Deus vai naquela frente da caverna e chama ele para fora. E vem o vento. Não era, o Senhor veio na calmaria e falou ao coração dele: você não está sozinho. Eu separei mais 7.000 homens, que os lábios não se dobraram, os joelhos não se dobraram diante de Baal. Você não está só. E eu digo para você, irmão, irmã, você não está só. Amém? Não tenha medo das pressões, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo dos desafios. O Senhor é contigo. Esse tudo é um processo ao qual o Senhor permitiu você entrar, mas Ele tem o dia para terminar. Você ainda vai cantar o hino da vitória, amém? Você vai celebrar ao Senhor, através dos testemunhos, através daquilo que o Senhor tem te abençoado. Creia, o Senhor tem guardado a tua casa. Diácono José Francisco, Deus te abençoe, filho. Graças a Deus, né? O Senhor é bom o tempo todo. Quando nós entendemos a palavra, irmãos, colocamos a nossa vida diante de Deus, começamos a ver que todos os homens de Deus, mulheres de Deus, passaram aí a perseguição, tiveram grandes desafios, mas foram fases, processos que antecediam a tua vitória. Através da Bíblia nós conseguimos ver a história como um todo. Chegamos no final e vimos ali que Deus abençoou poderosamente, e com você não será diferente. Deus escolheu Moisés, Moisés fugiu para o Egito, mas mesmo através da sua fuga não impediu depois que ele fosse o libertador do povo. Aquilo que o Senhor prometeu para você como servo, como filho, filha, Ele não vai voltar atrás. Aquilo que o Senhor prometeu, irmão, vai se cumprir. Então você está fazendo algo, você está comprometido com alguma coisa. Creia, coloque o Senhor na frente. Ore, busque o direcionamento de Deus. Amém? E a vitória virá sobre a tua casa, a vitória virá sobre a tua vida. Sabe, vai passar todo esse tempo. Talvez você está nesse tempo exato que eu estou pregando agora. Um tempo da perseguição de todos os lados. Talvez você já se sentiu tão abatido ou abatida ao ponto de olhar e não enxergar uma saída. Mas que esta palavra esteja te fortalecendo hoje. Que essa palavra venha tocar o teu coração e você tenha a certeza de que Deus é contigo. Que Deus não desampara os teus filhos. Paz, irmão Vivaldo, tudo bem? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. O Senhor é grato, né? Por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Todos nós, né? Somos gratos. E esse é só o começo da grande obra, poderosa obra que Ele tem a fazer. Amém? Quando nós entendemos, queridos, que o discipulado, caminhar com Jesus, é você se colocar na posição de servo e descansar no Senhor. Faça a tua parte. A tua parte é cumprir, é aceitar o processo, é viver aquilo que o Senhor tem para você. Porque o que Deus prometeu, irmão, Ele não vai falhar um só dia, Ele não vai atrasar um segundo. O que Deus tem para mim e tem para você. Nós lemos a palavra e vimos uma geração que deixou de receber do Senhor porque o coração endureceu. Por que endureceu? Porque se sentiu pressionado. Se sentiu ali que não tinha mais saída. Se sentiu ali desanimado. Mas o que está dizendo a palavra? Isso pode até desanimar, mas você não está sozinho. Deus está contigo. Deus estava com eles no deserto. Deus mandou a coluna, mandou a nuvem de glória. Deus prometeu guardar aquele povo e assim o fez. Deus prometeu sobre a tua vida e assim o faz. Não deixe, queridos, os medos, não deixe a luta, a provação tomar o lugar de Deus no teu coração. Não deixe a preocupação tomar conta e ao ponto de fazer com que você perca a fé.
Pelo contrário, faça das situações que você tem passado e enfrentado, faça disso um trampolim para você galgar, para você voar mais alto na presença do Senhor. Amém? Às vezes você se sente lesado, talvez você passe várias situações da tua vida aí, injustiçado. É com você que eu estou falando hoje. Talvez você que está aí trabalhando, dando o teu duro danado. Meu Deus, meu dinheiro não dá para nada. Meu dinheiro chega no fim do mês. Quando chega no fim do mês, às vezes no meio do mês eu já estou duro. Eu quero dizer para você, e ouça bem o que eu vou te dizer, do trono de Deus. Faça a tua parte com Deus. Tenha a tua aliança com o Senhor. E você vai viver, queridos, vai viver o maior tempo de prosperidade da tua vida. Quem caminha com Deus não fica envergonhado. Quem caminha com Deus, queridos, não fica para trás. Quem caminha com o Senhor, até o que é para dar errado, dá certo. Você pode dar uma glória a Deus aí. Tá vivo aí, meu irmão? Se expressa aí. Ei, Yasmin, tá aí, Yasmin? Dá uma glória aí. Amém? Aleluia. Vamos chamando, queridos, a glória de Deus para a nossa casa. Nos abrir a nossa boca para profetizar. Vamos levantar as nossas mãos, queridos, e abençoar. Abençoar aquilo que o Senhor nos deu. Ser gratos pelo que o Senhor nos deu, ainda que seja pouco. Porque esta gratidão no pouco vai nos levar no muito. Olha o que Deus fez com você. Deus já te abençoou com uma casa. Deus já abençoou você com muitas coisas. Deus te abençoou com uma família. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Deus está na frente, queridos, de todas as coisas. Não sei você aí, irmão, mas eu estou aqui cheio da presença. Estou aqui sendo tocado pelo Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Assim como essa chuva está caindo aí fora, queridos, assim a unção de Deus sobre nós, ela não para. Ela não para, o Senhor te escolheu. Se posiciona. Elias estava lá na caverna escondido, com medo. Um homem que derrotou os 450 profetas de Baal. Um homem que orou para não chover e não choveu. Um homem que Deus usou tanto, falou tanto, queridos, mas se você for ler o contexto, não tem nem como entender por que ele teve tanto medo de uma mulher, uma única mulher. Aquela palavra entrou no coração dele como flecha e minou tudo. Minou a fé dele, minou a esperança, minou tudo. E às vezes acontece a mesma coisa com você aí. Às vezes uma dívida, uma notícia de uma enfermidade, um laudo médico, uma situação com um familiar, com um parente, e já é motivo de você ir abaixo e chorar, e chorar, e chorar. E não ter força para ir à igreja, não ter força para pregar a palavra, não ter força para ministrar, não ter força para adorar o Senhor. Está na caverna, mas Deus está chamando, Deus está na porta. Ei, vem, vem filho, filha, vem. O Senhor preparou um lugar para você. Aleluia, e você será conhecido pelas vitórias que o Senhor tem sobre a tua casa, sobre a tua família. Enquanto você descansa, Deus está trabalhando por você. Creia, coloca o teu fardo sobre ele, entrega as tuas ansiedades, os teus medos. Saia desta caverna, desta prisão que tem atrapalhado você. Não tenha medo. Não tenha medo de tudo que está vindo, notícias que estão chegando, coisas que falam para você. Não tenha medo, creia que é do céu que vem a resposta, que é do trono do Senhor que vem o sim e o não, é dele que é a última palavra, e nós confiamos, estamos aqui porque cremos, e você, aleluia, colocou a tua vida diante do Senhor, diante do altar, a tua casa, sabe, a tua família. Deus vai bradar, Deus vai entrar com favor, com escape, com livramento, diante da tua casa, da tua família. Paz, Karen, Deus abençoe. Amém? Quantas pessoas aí, querido, podiam olhar hoje e dizer assim, um homem segundo o coração de Deus, só errou a família dele, não importa, que isso não mudou.
não mudou o que Deus tinha para Davi. Não é sobre o que as pessoas dizem a teu respeito, não é sobre o que as pessoas acham de você, é sobre o que o Senhor determinou sobre a tua vida. Faça a tua parte. Davi, ele errou sim, mas ele dobrou o teu joelho, se arrependeu, clamou ao Senhor e ele respondeu. Amém? Que nós possamos também, queridos, confessar ao Senhor os nossos erros, confessar ao Senhor as nossas falhas e termos um coração limpo diante dele, um coração puro, para que possamos adentrar, queridos, a presença do Altíssimo. Amém? Que a tua família, queridos, a tua família seja abençoadíssima, os teus filhos, a herança, aquilo que o Senhor te deu. Venha falar, queridos, acerca desta vitória que eu estou pregando hoje. Amém? Os dias vão vir, queridos, os dias maus. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Jesus, ele venceu o mundo e te fez vitorioso com ele. Aleluia. Aleluia. Descansar, queridos, é você não se preocupar. Descansar é você colocar diante do Senhor. Sabe, queridos, é um novo tempo sobre a tua vida. Estamos no tempo de Pedro, um tempo da pesca maravilhosa, o tempo da abundância de recursos, da multiplicação de recursos. Para vocês não, fala de abundância. Glória a Deus. A palavra de Pedro fala de você continuar lançando a rede. Não é para parar não, é para continuar lançando a rede. Talvez aquele dia alguns poderiam ter falado, Pedro diz que sabe pescar, manja tudo de pesca, mas não pegou nada. Aí chega Jesus na presença, chega Jesus no barco, irmãos, e tudo muda. Assim é nós quando caminhamos sem Jesus. A gente está lançando a rede, muitas vezes nada acontece. Pode agitar, o vento pode soprar, a tempestade. Você clama e o Senhor te socorre, porque Ele está com as mãos estendidas na tua direção. Deixa eu dizer algo para você, Deus vai restituir na tua vida. Tem coisas aí que você deu por perdido, tem coisas que até está no esquecimento, Deus vai trazer a você. Aleluia, porque Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Então descansa. Sabe, tem coisas que você está vivendo hoje, que você orou muito a Deus, que você passou aí meses, noites, semanas, madrugadas orando, e você hoje está desfrutando disso. E esse mesmo Deus está aí para te abençoar novamente, está aí para derramar da tua graça, do teu amor sobre a tua vida e sobre a tua família. Por isso é muito importante que você entenda. Jesus chamou você para o discipulado. Jesus chamou você para fazer parte. Você é dos que estão do lado de cá, diz o Senhor. Amém? A multidão, irmãos, se alimentava de milagre, a multidão se alimentava dos peixes e dos pães que foram multiplicados, mas os discípulos se alimentavam da palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus, do trono do Senhor. E quando nós entendemos isso, irmãos, tudo muda. Hoje você às vezes está preocupado, está perdendo o sono por conta de uma situação que você está passando. Poxa, eu tenho orado, Deus é dono do ouro e da prata, tenho feito a minha parte, tenho sido fiel. Então, descansa. Se você tem sido fiel, se você tem feito a tua parte com o Senhor, se você sustenta a aliança que você tem com Deus, pode crer que o que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. E não está demorando. Tudo vem na hora certa. Na hora certa os céus se abrirão diante de você. E quando você passar esta fase, você vai estar, como diz a palavra, aqueles cativos que estavam bebendo a água fresca e a boca deles se encheram de riso. Assim é a nossa vida. O momento difícil parece que não vai acabar, mas quando acaba a gente logo se esquece dele, porque a gente vai beber destas águas frescas da vitória que o Senhor tem, e vai se consumar tudo aquilo que o Senhor determinou, tudo aquilo que o Senhor preparou para a tua vida. Se posiciona, você levita, pastor,
Amém? Diácono, diaconisa, se posiciona. Não negocie o que Deus tem para você. Você pode até, como foi ministrado hoje aqui, você pode até, diante de um contexto, dar uma deslizada aqui, uma deslizada ali, mas isso não vai mudar a história que Deus tem com você. Isso não vai mudar o resultado que Deus tem para você. Você será conhecido, conhecida pelos milagres, pelas vitórias. Você será conhecido pelo Deus que te levantou, que te chamou pelo teu nome, que te escolheu no ventre da tua mãe, e Ele já preparou todas as coisas para você. Então descansa nessa palavra. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra, Ele está aperfeiçoando você essa boa obra. Então entenda, o Senhor trabalha na tua vida todo dia. Cada passo que você dá na direção do Senhor, Ele dá 2 na tua. Você já está na videira, sendo limpo através desta palavra. E com certeza você dará mais frutos. Então descansa no Senhor. Alguns dizem, você é doido, toda hora na igreja. Igreja para cá, igreja para lá. Não é igreja, irmãos, é Jesus. Nós precisamos de Jesus. Interessante que quando nós entendemos aquilo que o Senhor tem para nós, a nossa vida dá um start assim, queridos. Vira uma chave na nossa vida. E aquilo que nos trazia desânimo, dor, já não tem mais essa força. Porque dentro de você tem uma força, queridos, que vem do trono da graça do Todo-Poderoso. E você não é Neemias, mas você está numa grande obra e você não tem tempo para parar. Você tem que continuar, porque Ele te chamou. Esta palavra de hoje, irmãos, ela esteja te abençoando. Amém? Que esteja tocando a tua vida. Venha de encontro que você precisa, de encontro à tua necessidade. E creia, Deus vai restituir. Deus está vendo, queridos, e com certeza Ele tem dupla honra sobre você, tem dupla honra sobre a tua casa. Colocou a tua família diante do Senhor? Então creia, descansa, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Espírito Santo se mover na tua vida. Faça apenas a tua parte, seja fiel, seja leal, seja obediente ao Senhor. E todo o resto Ele fará. Quantas coisas Deus está movendo. Esse ano de 2026, quantos milagres a gente já escutou, quantos testemunhos. E nós estamos no segundo mês ainda, mês de fevereiro, um mês que o Senhor está cuidando das famílias. E engraçado que começou fevereiro, começou um monte de situações, enfermidade, questões, começou um monte de coisa, confusão, contenda. E isso, irmãos, é o inimigo se levantando, sabe? Mas ele não tem força. Quem tem força é o nosso Deus. Quem tem poder é o nosso Deus. Então você pode ter certeza que até o término desse mês você vai estará testemunhando da tua vitória. Mais vitórias, porque alguns irmãos já testemunharam. Alguns irmãos já falaram do que Deus está fazendo. E o Senhor é bom. Nós jamais vamos entender, queridos, os caminhos de Deus, nem tampouco o pensar de Deus. Mas uma coisa é certa, nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? Se Deus Ele prometeu para você, o Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é fiel para cumprir. E nós, queridos, precisamos nos engajar. Você precisa ser um chofar de Deus. Você precisa ser um pregador. Você precisa ser um evangelista. Você precisa anunciar a palavra de Deus. Sabe, você precisa postar as chamadas da igreja como discípulo, como servo, como serva. Você precisa está convidando as pessoas, testemunhando do que o Senhor tem feito na tua vida e na tua casa. Sabe, o Senhor que te curou, te tirou do leito da enfermidade. O Senhor que tirou você dos laços da morte. Eu sei que tem muito testemunho aí nessa live, aí tem muita vitória. Deus já te abençoou muito.
Sabe, então não negocia. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Faça a tua parte. Ide, anuncia Jesus Cristo. Que a palavra de Deus seja lida através da tua vida, através do teu testemunho, do testemunho da restauração da tua casa. Amém? Quando o Senhor te prosperar, e Ele vai te prosperar. Se já é próspero, Ele vai prosperar mais ainda, mas não se esqueça do Senhor. Não se esqueça quem te abençoou. Amém? Que onde o Senhor te levar, você exalte ainda mais o nome dEle. Que mais ainda você fale do Senhor. E eu peço a vocês que estejam orando para que tudo corra bem para a viagem dos irmãos do louvor, os irmãos que vão estar viajando aí para Jandira, também para o aniversário da Igreja do Apóstolo Domingos. Vamos estar juntos em oração para que tudo corra bem, tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Estejam orando pela restauração dos enfermos, para que recebam do Senhor a cura, o milagre, a restauração. Quando a igreja do Senhor ora, irmãos, os milagres acontecem. Lembra de Pedro? Pedro, quando estava preso no cárcere, o que a igreja estava fazendo? A igreja estava orando. E o anjo foi lá e libertou Pedro do cárcere. Foi tão forte o que aconteceu ali que Pedro achou que estava sonhando. E isso vai ser com você. É tão forte o que Deus tem para fazer na tua vida, que quando o milagre acontecer, você vai achar que é um sonho. E não é um sonho, é a realidade. É o Senhor trabalhando e operando na tua vida. Amém? Esta é a palavra que eu tenho para nós hoje. Como eu disse, a palavra de segunda não é muito longa. É uma palavra curta, mas uma palavra que venha nos edificar. Então medita em tudo isso que foi falado para você ontem. Ontem também no culto e hoje, né? O momento não define a tua história, são as vitórias. Você será conhecido pelas vitórias. Você será conhecido como homem de Deus e como uma mulher de Deus. Creia. A pressão vai vir, queridos, de todos os lados. As dificuldades são reais, mas não são eternas. Eterna é somente a vida que temos com Jesus. Amém? Eterna é a palavra dele, que Deus é imutável. Que Deus possa te dar o descanso do justo esta noite. Que possa te visitar enquanto você dorme. Possa falar com você através de sonhos. Que o Senhor te chame para orar. Que o Senhor te convide na madrugada. E quando você acordar de madrugada, saiba que é o Senhor te chamando para uma conversa. E quando Ele te chamar, fale tudo para Ele. Abre o teu coração para o Senhor. Se derrama na presença dEle. E Ele vai ouvir, queridos. E se a tua oração for acompanhada de lágrimas, Ele vai dar ordem aos anjos para acolher cada uma delas. E elas não ficarão sem resposta. Creia que em breve você vai estar cantando o teu hino da vitória. Você vai estar adorando e salmodiando a presença do Senhor. Amém? Esta é a palavra que eu tenho para você hoje. Deixa os teus pedidos de oração aí na live. Elenia, paz, Deus abençoe. Amém? E Deus, Ele seja glorificado através da vida de vocês. Através dos testemunhos. Não sei qual é a luta. Não sei qual é a situação que você está passando. Mas é nessa situação que o Senhor vai te abençoar. Nessa situação que o nome dele será exaltado através de ti. Amém? Então fica na paz do Senhor Jesus, e a graça, a paz e o amor nunca te falte. Eu vou ficando por aqui, amém? E que Deus Ele te abençoe cada dia mais. Um beijo no teu coração e até a próxima, se Deus quiser.